Agora vai. Nossa convidada dessa tarde de atualização do ensino de línguas, a nossa querida, minha colega, minha amiga, Camila Bedin. Então, vou apresentar a Camila para vocês. Já temos aí uns colegas nos assistindo. Muito bom, viu, pessoal? Sim, Suzana, Marcelo, Zezão, Henrique, um beijo para todo mundo que está presente. Juscelino. Juscelina Cláudia, lá do Maranhão. Leila, CNA de Resende. Muito bom. Vou aproveitar esse momento para apresentar a professora Camila. Maga, tô aqui. Oi, tá me ouvindo? Que será? Oi, Maga. Oi, não me ouve? E agora? Camila, melhorou? Melhorou? Oi, Maga. Oi, você me ouve bem? Agora sim, deu uma travada de novo, coisas da tecnologia, mas vamos que vamos. Antônio chegou. Antônio, link para todos. A Elza. Beijos. Beijos. A professora Camila Bedin, Maria Camila Bedin Poli, é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, e mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é licenciada em Letras Português pela PUC de Campinas e Letras Espanhol pela Faculdade Americana. Atua como docente das disciplinas de Espanhol nas FATEC de Americana e Campinas e coordenou os projetos da área de Espanhol do Centro Paula Souza durante 5 anos. É membro do Grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem de Espanhol, cadastrado pelo CNPq, UNILA, e é certificada pela Harvard University em Leaders of Learning. A palavra é toda sua, muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom a gente poder estar aqui num momento acadêmico, porém amistoso, né? Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Up to date aqui num sucesso só aqui na internet. Então, estou muito contente aqui com o seu Instagram, viu, amiga? Parabéns. Muito obrigada. Chocotão entrando. Olha só. Agradecer mais uma vez aos amigos, aos colegas que estão presentes. Espero que a nossa tarde aqui, apesar de não ser um chá da tarde, mas é uma conversa, né? Quem tiver um chá pode pegar um chá em casa. E o nosso tema, então, é sobre o cardápio do dia, como a gente colocou aí no Insta, né? Ensino de línguas à la carte, né, Maga? Então, vamos dar as boas-vindas ao nosso banquete linguístico aí a todos os presentes. O que será que nós vamos dizer sobre isso, né? Vamos ver só. Bom, então, essa questão do cardápio, né? Do ensino à la carte, né? Isso já foi dito, né? Essas expressões, eu acho que é sempre bom a gente dar os créditos aos autores, né? Foi usado já por 2 professoras, na verdade a expressão à la carte em si é uma expressão do âmbito de restaurantes, sobre a qual a gente já vai explicar mais um pouquinho. É linfe, Suzana. Enfim, e a professora Valquíria, né, Magno e Silva, numa publicação de 2015, ela usou essa expressão, né, ensino de línguas à la carte, atrelada ao que ela também chamou de aconselhamento linguageiro, né? E também, numa publicação de 99 e de 2004, a professora Roseli Xavier, da Federal de Santa Catarina, né, até por lembrança da própria Maga, quando nós conversávamos sobre o tema, ela falou sobre um menu de opções na hora da gente organizar, né, no momento em que a gente organiza as aulas para um aluno. Então, seria aquele ensino personalizado, baseado em temas em que, num menu de opções, o aluno poderia escolher qual mais seria conveniente para aquele momento. Então, esse tema chega para nós porque o grande
o grande objetivo desse bate-papo, como a Suzana já acabou de lembrar, é falar sobre LINF, né? Para quem ainda não ouviu essa sigla, né? Nem todo mundo talvez ouviu falar, ela significa línguas para fins específicos, ok? E a gente vai tentar atrelar, então, essa sigla, né, muito utilizada no Brasil, né, desde 2012 que a gente usa essa sigla, ao que a gente chamou, então, de um cardápio de um restaurante, então fazer esse contraponto com um curso de LINF, um cardápio de restaurante e também ao que o querido, né, professor Almeida Filho batizou de OGEL, que seria a Operação Global do Ensino de Línguas. Então, esse seria o nosso cardápio completo. Não sei se a Maga quer comentar alguma coisa. Não, pode continuar. Vou Obrigada. seguir. Então, só para a gente se situar um pouco nesse ambiente de LINF, de forma bastante breve, né? Como eu digo, aos que conhecem, né, pedimos a licença para rapidamente deixar o cenário para aqueles que ainda não ouviram falar nem de LINF, nem de ELF, né, que é o ensino de línguas para fins específicos. Então, no Brasil, pessoal, por volta do final da década de 80, numa parceria que a PUC de São Paulo fez com o British Council, né, eles desenvolveram um projeto que é conhecido como projeto ESP. ESP é de English for Specific Purposes, né? E ele teve um nome aqui no Brasil que chamou Projeto Nacional de Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras. Então, nesse momento, participaram, por exemplo, dessa pesquisa 26 universidades federais, e o grande objetivo dessa pesquisa foi buscar, entre os estudantes de inglês da PUC, qual era a maior dificuldade deles em relação ao aprendizado da língua inglesa. E o que se levantou naquele momento é que a maior dificuldade era a questão da leitura de textos acadêmicos. E aí, né, como tudo pode virar um imbróglio, né, automaticamente, como o nome desse projeto era Projeto Nacional de Ensino de Inglês Instrumental, e a necessidade levantada dentre aqueles estudantes era a necessidade da a deficiência, né, na leitura de textos acadêmicos em inglês, então, automaticamente, né, eu falo que como num passe de mágicas, ficou associada a expressão instrumental apenas ao ensino dessa habilidade, que é a habilidade de leitura. Então, assim, desde então, travou-se uma grande luta para que a gente dissociasse a palavra instrumental somente ao ensino da leitura, né? Na verdade, instrumental foi uma palavra, uma versão brasileira, naquele momento, né, da sigla ISP. E aí, enfim, por conta de todas essas situações, então, em 2012, Magali, o Antônio e eu, que me lembro aqui, estávamos presentes na FATEC de Tatuapé, o momento em que aconteceu o segundo congresso de... Ai, não me lembro exatamente o nome, mas segundo congresso de línguas... De LINF, né, na verdade. De línguas para fins específicos. E nesse momento, a professora Rosinda Ramos, que é um grande nome na área de LINF no Brasil, né, junto com a professora Celane, ela batizou, então, uma nova sigla, para que, de alguma maneira, essa crença cristalizada pudesse se findar de uma vez. Então, no lugar de ESP, que é a sigla em inglês, a gente passou a adotar de 2012 para cá a sigla LINF, que então, repito, é línguas para fins específicos, e também, um pouquinho depois, em 2014, o professor Almeida Filho, da UNB, ele batizou também uma outra sigla, que a gente também usa muito, particularmente eu gosto muito dela, que é ELF, que é ensino de línguas para fins específicos. Então, quando nós queremos, na nossa fala, nos nossos estudos e pesquisas, preconizar o ensino, então a gente acaba utilizando a sigla ELF, né? Obviamente que as siglas ESP, para se referir ao inglês, e também EFE, para se referir a espanhol, como fines específicos, também está totalmente liberada para utilizar, mas é que no contexto brasileiro a gente acaba, sim, utilizando as siglas
brasileiras. Então, esse primeiro alô era para situar o pessoal que, de repente, não tem uma leitura na área e entender um pouquinho do que nós vamos falar. Certo? Ótimo. Muito bem. Então, continuando, né, essa questão das siglas, então agora a gente vai para o nosso cardápio. Então, por que essa comparação do cardápio com o ensino de LINF? Porque a gente tem uma grande característica nesse ensino de LINF, que é fazer algo que a gente chama de análise de necessidades. Que se a gente observar bem detidamente, como a própria Rosinda já disse em outros contextos, se a gente for pensar bem hoje, que curso será que não é de LINF, né? Porque todos os cursos, ainda aqueles que a gente denomina como cursos para fins gerais, sobre os quais a gente já vai falar um pouquinho mais adiante, todos eles têm, de alguma maneira, um fim específico, né? Um grande autor aí da nossa área, o Hutchinson e o Waters, né, numa publicação deles de 87, eu até anotei aqui para não me esquecer, eles comentaram o seguinte, que ainda que num curso considerado para fins gerais, em que essa análise de necessidades, né, que é o levantamento daquilo que cada grupo de alunos realmente tem a necessidade de aprender, para que então a gente possa desenhar esse curso de acordo com essa necessidade, eles dizem o seguinte, que nem que seja a necessidade só de passar no exame do final do ano, é um fim específico. Então, por isso que a Rosinda, né, correlacionando a reflexão dela, a reflexão do Hutchinson e Waters, a gente vê que, no fim das contas, todos os cursos são para fins específicos, mesmo que esse fim seja fazer uma prova no fim do ano, prestar um vestibular, né? Cada segmento de ensino teria o seu fim. Em relação à análise de necessidades, então ela entra no momento, o cardápio entra na análise de necessidades nesse momento. Então, análise de necessidades é quando a gente vai fazer esse levantamento daquilo que cada grupo de alunos precisa saber. Então, por exemplo, a gente trabalha com ensino superior tecnológico. Então, um curso de logística, né, de acordo com o que a gente até pesquisou no mercado de trabalho, né, aí com o setor produtivo, existem algumas tarefas necessárias para aquele contexto de trabalho, da logística, que são diferentes, por exemplo, ou podem ser um pouco diferentes do contexto de trabalho de um curso de processos químicos, né? Que na sua prática, no seu dia a dia, vai desenvolver algumas tarefas que sim são afins, né? Mas outras que são muito específicas da área. Então, de fato, isso interfere, inclusive, naquilo que a gente chama naquilo que a gente fala que é o material didático. Então, às vezes, a adoção de um livro didático, né, às vezes não, muitas vezes, a adoção de um livro didático, ela não é coerente para todos os cursos, né? Então, se o curso de processos químicos tem uma demanda específica de tarefas a serem desenvolvidas, eu não posso utilizar o mesmo material que eu vou utilizar com logística, mas eu posso correlacionar tarefas, como, por exemplo, que podem ser comuns a quaisquer profissões, como escrever e-mail. Qualquer profissional hoje vai ter que escrever e-mail. Então, essa é uma tarefa que, sim, é comum ao pessoal da logística e ao pessoal do processos químicos, né? Mas há outras mais específicas que podem envolver aí questões de uso de EPIs em laboratórios, que para logística, não que não se possa utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Mas não tão evidente quanto num curso de processos químicos. E aí cria-se todo um contexto, né, para que a gente possa organizar esses grupos. Então o cardápio, né, essa alusão que a gente faz ao cardápio, exatamente começa nesse sentido, na seleção do prato, ou daquilo que o nosso aluno, ou o grupo de alunos precisa. Então, quando eu penso num cardápio, eu tenho duas opções num restaurante. Eu tenho o cardápio aqui no Brasil chamado de prato feito, mais conhecido como PF, que é um prato que já vem pronto. Então, por exemplo, o prato do dia é arroz, feijão, batata frita e bife. Se eu não quiser comer aquilo, eu tenho a opção de escolher. Aí vem o menu à la carte. Mas se eu escolher o PF,
eu não posso substituir o ovo pela banana, eu não posso substituir o feijão pela salada, eu aceito aquilo que já vem pronto. Em Certo. contrapartida, se eu pego um menu à la carte, eu tenho várias opções para escolher. Eu tenho vários tipos de carne, eu tenho saladas, eu tenho a entrada, eu tenho o prato principal, eu tenho a sobremesa, o cafezinho. E eu vou escolher de acordo com aquilo que eu tenho vontade de comer naquele momento, daquilo que me saciar naquele momento. Certo. Então veja como isso é intimamente ligado com o ensino de LINF, em que a gente obrigatoriamente vai fazer um levantamento das necessidades para então desenhar o curso. Então, aqueles cursos que já vinham prontos, que geralmente são cursos... às vezes a escola de idiomas, por exemplo, já tem um material apostilado, né? Essas redes de escola de idiomas. A gente poderia comparar isso ao PF, ao nosso prato feito, porque não significa que você não vá aprender nessa modalidade, mas Sim, significa que você não tem chance de escolha, né, Maga? isso aí. Fica padronizado, né? Todos vão passar por aquilo. E no outro, Exatamente. você customiza ou personaliza. Você coloca Exatamente. seu diferencial ali e pede aquilo com essa diferença, né? No outro, que também nós não estamos tirando valor nenhum dele, nenhum. Em hipótese Ele nenhuma. também serve ao seu propósito, também tem objetivo, só que ele é mais geral, como você falou, já está ali. Aí você já está ali. vai comer. Isso. Tudo depende também, exatamente de novo, nós recaímos nas necessidades. Tudo depende da sua necessidade, né? Então, se tudo bem para você participar de aulas em que temos esse fim mais geral, né? Que como a gente disse, no fim das contas também tem, no fundo, alguns fins que são específicos, mas eles não são tão evidentes ou tão diretos quanto um curso de LINF, que obrigatoriamente tem essa característica. Né? Por isso que as teorias que embasam aí a nossa fala, elas dizem que o ideal, a gente sabe que às vezes o ideal não é o real, e muito menos o possível de se aplicar no dia a dia de alguma escola, ou até de alguma faculdade particular. Né? A gente, numa faculdade pública, tem um trânsito um pouco mais livre de escolhas, né? Mas a gente sabe que às vezes você chega para dar aula numa escola particular e você já fala, olha, aqui a gente usa esse livro de inglês, esse livro de espanhol, esse livro de francês, e você não tem a opção de analisar, né? Então a gente vai cair no PF. Ó, eu te ofereço um livro bom, que vai suprir em partes a sua necessidade, mas eu não vou te ouvir. Eu não vou saber qual é a sua necessidade individual ou específica daquele grupo, mas eu sei que um fim específico de um terceiro ensino médio, por exemplo, é prestar vestibular. E aí, se eles vão prestar vestibular, em algum momento das minhas aulas de inglês ou de espanhol, eu vou parar e vou aplicar simulados e provas que vão prepará-los para esse momento. É um fim específico, certo? Entendi. Muito bom. Bom, então, como a gente acabou já... Desculpa, a professora Cláudia, ela falou que achou maravilhosa essa metáfora do cardápio. Claudinha, um beijo. Muito boa. É para facilitar também o entendimento, né? Uma metáfora ótima, uma comparação ótima. Então, e a gente falava, né, nesse caminho todo sobre cursos de línguas para fins específicos e curso de línguas para fins gerais, assim. Na verdade, não tem muito segredo, né, pessoal? É um pouco do que a gente já comentou. Então, nos ambientes como escola de idiomas, escolas, né, da educação básica, de ensinos fundamental e médio, são geralmente ambientes em que o ensino de línguas para fins gerais acontece em maior escala por já ter essa questão do prato pronto. E universidades, no nosso caso que trabalhamos com ensino de línguas para fins profissionais no ensino superior tecnológico, ou quando um aluno procura um professor particular e diz, olha, eu preciso de saber inglês para viajar, eu preciso saber inglês para participar de um congresso, enfim, ou espanhol, enfim, a língua estrangeira que for, né, nesse caso,
a gente vai desenhar o curso daquele aluno particular ou da universidade de acordo com a necessidade. No caso do ensino superior tecnológico, a gente vai pensar no mercado de trabalho, porque é ensino de línguas para fins profissionais. Esse é um dos braços dos fins específicos. No caso de um aluno que precisa para falar num congresso, seria um ensino de línguas para fins acadêmicos, por exemplo, mas todos são fins específicos, né? Então a gente colocaria nessa categorização do restaurante o cardápio do PF como mais geral, que já vem algo pronto. E o cardápio do LINF, né, mais no à la carte, nesse ensino mais personalizado com um menu de opções para os alunos. Ótimo. Que mais que temos para falar? Não sei se a Maga quer comentar, eu entraria agora na OGEL especificamente. Pode seguir. Tá indo Posso muito seguir? Bem. As pessoas comentando também. Ótimo. Depois a gente pode até fazer algum comentário, né, dos comentários do pessoal aí no fim. Então, qual era a nossa ideia inicial? Só retomando, então. Nós faríamos um contraponto entre o ensino de LINF, um cardápio de um restaurante e a OGEL, que é a Operação Global do Ensino de Línguas, né, proposta aí pelo professor Almeida Filho, né? Então a OGEL, resumidamente falando, até porque a ideia aqui não é trazer a teoria daquela forma muito densa, né? É aquilo que a gente chama de materialidades do processo de ensinar. Então, o professor Almeida Filho, ele propôs 4 materialidades nesse processo. A materialidade, né, que é o planejamento, depois a produção, depois os procedimentos e, por fim, a avaliação. Aí vocês vão me perguntar, tudo bem, mas o que tudo isso tem a ver, como isso se interliga com o cardápio, com o ensino de línguas? De LINF. Se interliga de todas as maneiras. Então, vamos retomar os comentários que a gente fez anteriormente. Então, nós temos no cardápio, vamos pensar no menu à la carte, já que o ensino de LINF é comparável ao menu à la carte. Se a gente chega no restaurante, nós temos a entrada, que é um petisco enquanto você está tomando um drink, conversando. Isso seria o momento em que, num curso de LINF, nós faríamos a análise de necessidades, que a gente levantaria o que aqueles alunos precisam para depois eu montar o meu curso. E na questão da OGEL, esse momento é o momento do planejamento. Então eu tenho a entrada do restaurante, a análise de necessidades no curso de LINF e o planejamento na OGEL. Depois eu vou lá no restaurante, comi a entrada, tomei meu drink, agora eu vou pedir o prato principal. Se eu pensar no prato principal relacionado ao curso de LINF, eu vou ter o momento em que eu estou preparando o meu curso, a hora que eu estou exercendo a minha função de design, eu estou desenhando, construindo aquele curso baseado nas necessidades que eu recolhi anteriormente. Na OGEL, esse momento seria a produção desses materiais didáticos que são mais adequados para esse grupo de alunos. Comemos o prato principal, vamos então para a sobremesa. E a sobremesa num curso de LINF seriam as aulas já propriamente ditas, o momento que eu já sei do que eles precisam, já desenhei o curso, agora eu vou para a prática, vou para a sala de aula para todo mundo poder aproveitar esse menu que eu preparei. No momento da OGEL, seria o momento dos procedimentos, que envolvem aí também os métodos, a metodologia, a abordagem, todas essas concepções de ensino que os professores levam para a sala de aula quando ministram as suas aulas. E por último, não menos importante, vem o nosso cafezinho. Principalmente nós que somos aqui de São Paulo, adoramos um cafezinho depois da comida, para fazer digestão, né? E a hora do cafezinho, no curso de LINF, é o momento em que a gente vai avaliar o desempenho dos alunos. Então, depois de todo esse processo encaminhado, qual foi o progresso linguístico dos alunos depois de tudo que eles fizeram?
E no momento da OGEL, isso se repete, que é o momento em que a gente faz exatamente a avaliação, que a gente avalia o desempenho desses alunos em todo esse processo. Então veja como tudo isso sim tem a ver, como tudo isso se interliga, né? O cardápio de um restaurante, que como bem disse a Claudinha, sim, foi uma metáfora para a gente poder trazer para o nosso dia a dia, com a organização, né, e elaboração de um curso de LINF atrelado a essas 4 materialidades do discurso, né, do processo de ensinar, né, propostas pelo professor Almeida Filho. Então, não sei se Olha, a Maga quer fazer. olha, o modelo já é bonito, agora ele ficou gostoso. Ele E ficou com sabor agora, Maga. mais convidativo ainda, não é? E Sim, mais concreto, mais tangível. Oh, sim. maravilhoso! A ideia é sempre trazer a teoria de uma forma fácil, né, Maga? Porque teoria, a gente sabe que todas essas teorias na área de linfe, elas têm os escritos, a gente já tem bastante coisa escrita em português, né? Tá aí você, o Antônio, né, que publicam bastante coisa nessa área em português. Eu também tenho feito algumas estripulias ultimamente, graças a convites de vocês também, né? E a gente tem escrito, sim, feito questão, inclusive, de escrever em português para que todo mundo tenha acesso, né? Porque por mais que a gente saiba, né, que o inglês, obviamente, é a língua universal e nem todo mundo consegue ler em inglês. E às vezes o fato de estar em inglês acaba afastando quem não entende. É Então, verdade. sim, a gente sugere que as leituras sejam feitas no original, né, no inglês, é importante, né? Sim. Então, um Hutchinson e Waters vai ter que ser lido em inglês, não tem milagre que a gente faça. Mas a gente tenta traduzir em miúdos, né, como se diz no popular, aquilo que é denso de alguma maneira, mas que é importante que os nossos colegas, tanto os que estão em formação ainda, ou aqueles já formados, mas que a gente sabe que não tiveram essa formação na graduação, e muito menos às vezes na pós-graduação, que eles tenham acesso, porque é urgente e necessário que a gente possa entrar na sala de aula e realmente dar conta do nosso recado. Ou seja, Verdade. se eu estou no ensino superior tecnológico, eu não posso adotar, por exemplo, vou dar um exemplo de um livro de inglês que acho que é mais fácil para o pessoal. Um Interchange, que a gente sabe que é um livro que não é para o ensino superior. Ou eu estou falando besteira, Maga? Vamos fazer uma live só sobre livros didáticos. Só sobre livros didáticos. Mas o que eu Vamos, quero dizer é, sei lá, eu você deu entendi. aula anos no ensino médio, adotou um livro lá no ensino médio. Não estou dizendo que o livro que eu citei é ruim. Eu estou dizendo que Sim. não, talvez não seja adequado para todos os segmentos de Ah, eu ensino. entendi. Esse é o ponto. Sim, eu entendi. Né? Então, assim, a seleção do material, que é uma das fases aqui desse processo que a gente acabou de dizer, ele é muito importante, porque senão eu estou no lugar certo com o conteúdo errado, né? E Exatamente. com os objetivos piores ainda. Então, assim, se a minha disciplina está dentro de um curso de superior de tecnologia e ela é obrigatória, eu preciso entender por que, que eu estou ali e o que, que eu vou fazer para que a minha disciplina continue fazendo, se justificando estar ali na grade. Porque É, se eu for ali para dar uma aula como eu daria numa escola de idiomas para fins gerais, que ok naquele segmento, naquele ambiente, naquele contexto, mas não é ok no ambiente do ensino superior tecnológico, né? certeza. Seja qualquer língua estrangeira. Então, e isso Sim, também é o que a gente queria trazer aqui para os professores, né? Para a gente é, pensar para quem eu estou dando aula e qual é a necessidade desse grupo ou desse aluno ao aprender inglês, espanhol ou qualquer outra língua estrangeira, até o português para estrangeiros, né? para poder adequar, né, esse material, né, nesse cardápio aí maravilhoso. E eu estou achando Exatamente. interessante que você conseguiu pegar uma questão teórica densa, né, usando a palavra que você usou, complexa, Uhum, né, que demandou anos de estudo do professor, Almeida Filho, elaborações, idas e vindas, você conseguiu didatizar, colocar assim em miúdo, trocar em miúdos, colocar uhum.
uma maneira tangível para a gente poder entender bem. Aí volta para a teoria com um olhar mais ampliado e mais compreensível daquela teoria. Uhum. E também atraente ou atrativo, né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas fogem das leituras teóricas, que a gente sabe que, de novo, são densas, mas elas são necessárias, porque se a gente não as faz, a gente não se embasa para poder organizar uma simples aula. Exatamente. Né? Então o professor falar... tem que... Oi, pode falar. Fala. Não, o que eu só ia fechar é que o professor tem que estar em constante atualização. A gente não termina de estudar nunca, porque sempre vão surgir novos olhares, novas, né, perspectivas. E que bom que a gente está aprendendo. Veja o Almeida Filho, não parou até hoje, está produzindo mais do que nunca, né, Maga? Então, é verdade. Muito lindo de ver, né, esse amor que ele tem. Ele é um ícone, para nossa profissão. E essa coisa que você falou, né, da importância da teoria, é o que eu também trago nas minhas discussões sobre a importância da competência teórica, né? Porque ela nos diferencia do leigo. O professor, ele não é um leigo. Ele é um profissional. Então, ele tem que ser conhecedor, até para ele aceitar, adaptar ou rejeitar, não aceitar muito as questões teóricas. Mas ele tem que entendê-las, lê-las, debatê-las, ele poder chegar ao seu ponto de vista também, ao seu entendimento acerca daquela proposta teórica. Do contrário, ele não será um professor profissional. E nós não podemos ser leigos na nossa profissão. Né? Porque nós temos um papel enorme de base na formação dos nossos alunos, né? Exatamente. Então, nós não somos leigos. Né? Essa área, né? Nossa área, falando agora de ensino de línguas, ela é riquíssima, né? E ela nos permite adentrar mundos diferentes dos nossos através da língua, né? Da linguagem. Então, nossa responsabilidade é enorme, né? Exatamente. E a gente sabe, né, Maga, que infelizmente são poucos ainda, talvez você até consiga citar melhor do que eu aí, são poucas as universidades hoje que oferecem as graduações em letras, as licenciaturas em letras, que disponibilizem uma disciplina que trate dos fins específicos, ou até os cursos de pós, né? Você recentemente ministrava uma disciplina na pós-graduação da UNB, né? Que era na área de linfe, né? Não me lembro o nome, você pode falar, lógico, mas assim, são movimentos muito pontuais e que bom que a gente tem esses movimentos ainda que pontuais, porque a ideia é que eles possam se expandir, mas ainda é muito incipiente, né? Então, a gente precisa de pessoas que se interessem pelo tema, para que elas possam produzir, escrever, falar e aumentar essa rede de pesquisa na área de linfe no Brasil. Sim, com certeza. Com certeza. E você fala isso na sua tese, né? Dessa coisa incipiente, que ainda é pouco, ainda é um esboçozinho e precisa de mais de trabalho, né? Essa área tão presente, né? Especificidade na área de línguas. Exato. E você vê nos congressos, mesmo em eventos da área, a gente nota que muito recentemente que começaram a colocar linhas de... como a gente diz no congresso, não são linhas de pesquisa, mas como se fossem frentes de trabalho, né, ou temáticas do congresso. Linhas temáticas que constam lá a questão dos fins específicos, né, do ensino de línguas para fins específicos. Mas há não muito tempo atrás era muito difícil, você tentava inserir essa questão do linfe numa parte comunicativa, numa linha de ensino de línguas, mas não especialmente ensino de línguas para fins específicos. E hoje a gente já tem a linha temática, a gente já tem simpósios, né? Eu já participei de vários. Então, isso fomenta que mais pessoas também
conheçam, e aquelas que conhecem um pouquinho possam se entusiasmar e querer ler mais e querer pesquisar mais, porque tem muita coisa ainda para ser desbravada, né, Maga, nessa área. Nem tudo, nem sobre tudo já foi dito, né? É, muita coisa sim. Para a gente estudar, para a gente interagir com os pares, né? Não falta essa Uhum, interação com diferentes instituições que trabalham em áreas, em cursos, disciplinas, que demandam essa especificidade, né? É muito gritante exatamente. aqui. A gente não pode ignorar isso, né? Deixar isso de lado, né? Uhum, Porque exatamente. existe até na área de formação profissional, nós temos até um dos materiais nos quais a gente pode se guiar para elaboração de planejamentos LINF ou ELF, né? São os catálogos Uhum, nacionais, né? exatamente. É um material Perfeito. maravilhoso, né? Fora os coordenadores, alunos que já trabalham na área, Uhum, textos publicados, há uma fonte grande, ofertas de emprego, de vagas, né? Ofertas de vagas de emprego, que elas descrevem perfis nos uhum, catálogos. Então, ali também nós já temos uma fonte de insumo para a gente poder exato. se aproximar dessa especificidade, não é? Exatamente. Eu acho exatamente. A gente tem que. E aí a gente volta no primeiro passo desse processo, que é a análise de necessidades, né? E então é importante a gente conhecer qualquer contexto no qual a gente vai trabalhar, para a gente poder saber que a gente está fazendo a coisa certa. Mas para a É, gente ter essa certeza, a gente precisa ter um embasamento teórico, porque precisa. senão a gente também não sabe ou não Isso, tem certeza se aquilo a que nós estamos nos propondo a desenvolver é adequado para aquele segmento de ensino, para aquele grupo de alunos, né? Então, exatamente. quando eu cheguei na FATEC, né, em 2008, já quase 15 anos, eu nunca tinha dado aula no ensino superior tecnológico e confesso que até então, há 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar em LINF, né? Que na época, na verdade, não existia essa sigla, a sigla era só ISP, né, do inglês, e eu só sabia que era assim, para fins específicos, mas que fins específicos? Quais fins específicos? E aí, na verdade, quem me abriu os olhos foi você sabe disso, né? Nos nossos bate-papos, né? Em várias paralelas aí da vida. E isso me despertou, né? E aí foi o momento que eu falei, caramba, eu tô dando aula nesse segmento, que já entendi que é LINF, né? Ou seja, ISP ainda naquele momento, e eu preciso de preparo, porque as duas graduações que eu fiz não me prepararam, o mestrado que eu tinha feito também não. Aí pensei, bom, já que vou fazer um doutorado, é agora que eu vou estudar isso daí, que é exatamente o que eu não domino, porque eu quero aprender. Então, assim, não que todo mundo precise fazer um doutorado É, em linfe ou em qualquer outra área que não domine, mas para mim foi assim a saída do milênio, né? Eu achei o ponto crucial para mim, né? Como eu falo que a análise de necessidades também é a pedra angular, né? é, Isso para mim foi a pedra angular, né? Foi o meu start aí no estudo de linfe. E eu não consegui parar mais, de tanto que eu gostei, de tanto que foi bom eu ter desenvolvido uma pesquisa doutoral, sabendo que eu estava pesquisando sobre a minha prática. Então eu até sugiro aos colegas que estão aí nos vendo, outros que vão nos ver depois, e que pretendem fazer doutorado, que pensem. Obviamente, claro, o ineditismo é muito importante, é um fator preponderante numa tese de doutorado, mas não só isso, mas que também seja algo da sua prática, porque ele fica mais factível para a gente e nos impulsiona mais certeza. a querer descobrir esse universo no qual a gente está inserido, né? Então, para mim, foi a melhor pedida, o melhor cardápio que eu Melhor poderia cardápio. escolher para mim, amiga. Eu aqui recomendo a leitura da tese de doutorado da professora Camila. Quem tiver interesse, também outros trabalhos que eu também recomendo para vocês, dissertações de mestrado do Grupo de Brasília, eu já tenho até falado, Isso. nós tivemos aqui a live do Gervásio Bandeira do Juscelino Santana,
a Poliana Vito, a Cláudia Marques, Renata Mourão. Renata Mourão, Guimarães, Elisângela Silva, então assim, da Silva, então nós temos assim umas pesquisadoras, uns pesquisadores bem Ponta importantes, firme. tanto na área de competências quanto na área Isso. de cidades. Aí que eu falei dos dois, das competências e do LINF ou do ELF, né? Então, são pesquisas indicadas, dissertações, teses também, indicadas para o pessoal que tem esse interesse. Exatamente. E falando em publicação, né? Eu acho que a gente pode dar um spoiler aqui, né, Maga, sobre uma próxima publicação da nossa Vamos lá. área. Você quer começar? Pode falar você. Então vamos lá. Vamos contar uma publicação que vai sair aí, tudo indica, em agosto. E essa publicação ela é proveniente de uma disciplina do professor Antônio Ferreira, que está aqui com a gente, nosso amigo. Um beijo, Antônio, né? Que gentilmente, né, nos convidou aí para ministrar algumas aulas com ele, né, Maga, nessa disciplina, que a Suzana participou, a Claudinha participou, né? Sim. Desculpa, não estou falando o nome de todos, que eram muitos alunos. Foi uma disciplina da pós-graduação aí da UFRJ, né? Local onde o Antônio trabalha. E ele foi extremamente inovador nessa disciplina, né? E essa disciplina falou sobre as leituras do Almeida Filho e a área de ensino de línguas. Então, o que foi inovador do Antônio foi ele oferecer uma disciplina, né, Maga, de um autor vivo, Sim. né? Que geralmente a gente faz homenagens para os mortos, que merecem também, mas que legal ter um autor vivo e que possa estar com a gente, como Almeida Filho esteve. É verdade. Né? Os textos almeidianos. E os textos almeidianos. Então, Ana fala, medianos. Isso. E aí o Antônio deu oportunidade para muitos colegas, né? Juscelino, Magali, professora Gretel, professora Maria Vieira, que são inclusive do meu grupo de pesquisa, entre outros ótimos aí, que vieram discutir com a gente textos do Almeida Filho, refletir com a gente. Sim. E claro que numa seara tão linda como essa, não poderia, né, deixar de ser. Então, nós resolvemos, junto com os alunos, publicar um e-book dessa disciplina, com textos escritos por nós, que participamos aí. Então, esse meu cardápio vai estar ali nesse livro, para depois vocês poderem ler mais detidamente, com mais calma. Professora Magali vai ter o cardápio dela, né, entre aspas. Antônio, professora Greta, o professor Almeida Filho, né, que vai brindar a gente aí com um lindo texto que ele vai trazer. Então, são dessas reflexões aí linguísticas, né, que a gente vai formando todo esse nosso banquete aí dos colegas, desse livro. Então, aguardem que essa será uma publicação muito bonita e inédita no Brasil, né? Então, parabéns ao nosso amigo Antônio, né, Maga, pela iniciativa. Parabéns, foi muito bom mesmo. Muito bom, uma iniciativa e tanto. Parabéns. Sim. Camila, nós estamos terminando. Sim, maravilha. Não tenho nem o que dizer, estou super feliz de ter estado aqui com vocês. Eu também, muito feliz. Você tem alguma coisa que gostaria de arrematar? Não, na verdade é isso, né? Deixar aí a pontinha de esperança de que mais colegas se animem a pesquisar na área de LINF, na área de competências, né, Maga? Que a gente precisa aumentar esse time aí de LINF no Brasil. É verdade. Precisamos. E deixar um beijo especial para todo mundo aí que está presente, os que vão ver depois. E mais uma vez agradecer a você, né, pela oportunidade da gente se dedicar um pouquinho nesse fim de tarde, né, no horário do chá das 5, para a gente discutir um pouco, né, refletir um pouco sobre um tema tão bacana, né, sobre o qual eu gosto muito de falar. Já que a gente está falando em cardápio, né, o chá também veio bem calhar.
Vem bem a calhar, é o chá das 5. Veja só que horário mais bacana que a gente escolheu para nossa live. Ai, Camila, eu agradeço muito, né, a Update pelo aceite, né, por ter aceito o nosso convite para essa live maravilhosa, compondo aqui nosso menu, nosso leque de lives, Uhum. para contribuir com a formação do professor, do estudante de letras, né, e das demais, como a professora Almeida Filho chama de agentes, aí, né, que atuam no Uhum. processo de formação, né. Queria fazer um print, vamos? Vamos. Eu queria só, antes de terminar, deixar um beijo para a Cibele de Viane, que está presente. Ela Tá. super me segue, lê meus textos. Então, Cibele, um beijo. Obrigada por estar aqui. Beijo também, Cidele, para todos. Vou fazer um print nosso. Foi? Não, vou agora. Tá. Foi? Foi. Perfeito, Muito então. obrigada, Carla. Eu que Obrigada aos agradeço, colegas. imagina. Obrigada aí a todos pela presença e essa live vai ficar salva aqui no Insta da Up to Vai, Date e depois eu vou subir no meu canal do YouTube também, Mila Bedin Poli, daí vocês podem reassistir e passar para os amigos. sim. Muito obrigada, aprendemos muito. Tchau, Obrigada a vocês, eu que sempre aprendo. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde tchau, a todos. tchau, boa tarde. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau.